Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Vamos para a correção da atividade de revisão que vai ajudar vocês a estudar para a avaliação na próxima semana. Então, vamos lá. A primeira questão da atividade de revisão fala assim: primeira questão, observe a figura. Aqui eu tenho um retângulo e ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, em 8 partes iguais. Algumas estão pintadas em azul e outras estão em branco. A primeira pergunta da letra A fala assim: em quantas partes iguais o retângulo foi dividido? Então, a gente percebe que o retângulo foi dividido em 8 partes iguais. Então, a resposta é o número 8. Na letra B, cada uma dessas partes representa que fração do retângulo? Então, cada partezinha dessa aqui corresponde a 1/8, né, gente? Você está dividido em 8 partes iguais, então cada partezinha corresponde a 1/8, 1/8. Na letra C, a parte pintada representa que fração do retângulo? Quantas partezinhas está pintada? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, representa 5/8. Então, 5/8 é a resposta da letra C. Na letra D, a parte em branco representa que fração do retângulo? A parte branca a gente sabe que tem 1, 2, 3 partes em branco. Então, vai ficar 3/8. Então, a resposta da primeira questão é essa, né? A questão 2 teve muitos alunos com dificuldade no entendimento. Vamos lá. 2/5 dos alunos de uma turma são meninos. Que fração da turma são meninas? Então, se falou que 2/5 representa a quantidade de meninos, significa que 5/5, 5/5 é o total, é a fração que corresponde o todo. Então, se 2/5 corresponde à quantidade de meninos, então 5/5 menos 2/5 vai dar 3/5. Então, a quantidade de meninas é o que falta para inteirar 5/5, ou seja, 3/5. Então, essa é a resposta da questão 2. A questão 3. Ao realizar uma prova de matemática com 20 questões, um aluno do 7º ano do ensino fundamental observou que 3/4 da prova era composta de questões de geometria. Então, quantas questões de geometria caíram nesta prova? Então, aqui nessa questão eu quero calcular quanto corresponde 3/4 de 20, né? Calcular a fração de um número. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o 20 por 4 e o resultado eu vou multiplicar por 3. Então, aqui nessa questão vai ficar 20 dividido por 4 dá 5. E aí, eu vou multiplicar 5 vezes 3, 15. Então, a resposta, então essa avaliação tem 15 questões de geometria. Então, essa é a resposta da questão 3. 15 questões de geometria. A questão 4 está pedindo para utilizar os sinais de maior ou menor para fazer a comparação entre os números racionais em forma de fração. Então, na letra A, eu tenho 8/5 e 2/5. 8/5, 8 é maior do que 2. Então, a parte do numerador aqui que a gente faz a comparação, já que os denominadores são iguais. Então, 8 é maior do que 2. Então, 8/5 é maior que 2/5. A letra B. Menos 5/4 e 10/4. Um número negativo é sempre menor que um número positivo. Então, menos 5/4 é menor que 10/4. 3/6 e menos 3/6 são números diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. Então, o número positivo, 3/6, é maior que o número negativo, menos 3/6. Né? Cada um está de um lado da reta. Do lado positivo, o outro do lado negativo. Na letra D, 1/3 e 5/3. Eu vou comparar aqui o numerador, 1 e 5.
1 é menor do que 5, então significa que a fração 1/3 é menor que a fração 5/3, então é menor. E na letra E, 1/2 eu vou comparar com 3/2. 1 é menor do que 3, né? Numerador, então 1 é menor, a fração 1/2 é menor que a fração 3/2. Então, essa é a resposta da questão 4. Comparar as frações. Na questão 5, está pedindo para encontrar o resultado dos cálculos abaixo e simplificar quando for possível. Então, na letra A, eu tenho 7/5 menos 3/5. Eu tenho uma subtração de frações com denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, basta repetir o denominador e fazer a operação do numerador. 7 menos 3 dá 4. Então, ficou 4/5. Como essa fração não tem como simplificar, o resultado é 4/5. Na letra B, eu tenho uma adição, 4/8 mais 2/8. As frações com denominadores iguais, vou repetir o denominador. 8 não é para somar, é para repetir. Quando os denominadores são iguais, repete o denominador e soma apenas numeradores. 4 mais 2, 6. 6/8. Essa fração dá para simplificar. Essa fração dá para simplificar por 2, tanto o numerador quanto o denominador. Então, 6 dividido para 2 dá 3, 8 dividido para 2 dá 4. Então, essa é a resposta na forma simplificada, 3/4. Na letra C, eu tenho uma adição de frações com denominadores diferentes, 4 e 12. Então, eu não vou poder fazer como eu fiz aqui na letra A e B. Eu vou ter que fazer o MMC de 4 e 12. Então, vamos aqui fazer o MMC. Então, o MMC de 4 e 12. Vamos lá. 4 e 12 é por 2. 4 dividido para 2 dá 2. E 12 dividido para 2 dá 6. Vou continuar dividindo por 2, que ainda dá para dividir por 2, que dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. 3 dividido, só dá para dividir por 3, que aqui eu vou repetir o 1. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, eu vou multiplicar esses resultados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 4 e 12 é o número 12. Então, vamos aqui. Então, vou fazer os tracinhos aqui. 12 mais 12 igual a 12. Que aí vai ficar igual, então eu vou repetir. Próximo passo, depois que eu descobri o denominador, através do MMC, eu vou dividir agora os denominadores. Divide. Então, vai ficar 12 dividido para 4 dá 3. Bota a resposta lá no alto. 12 dividido para 12 dá 1. Esse resultado eu vou multiplicar com o meu numerador. 3 vezes 3, 9. E 1 vezes 5, 5. Então, agora que eu fiz, né, a regrinha da divisão, botei a resposta lá no alto, multipliquei esse resultado com o numerador, agora eu vou poder fazer a adição, porque os denominadores ficaram iguais. 9 mais 5 dá 14. Então, ficou 14 dozeavos. Essa fração dá para simplificar. Dá para simplificar por 2, porque os dois números são pares. Qual é a metade de 14? 7. Qual é a metade de 12? 6. Então, o resultado ficou 7/6. E não esqueçam que quando os denominadores são diferentes, tem que fazer o MMC. Agora, nós vamos responder a letra D. A letra D eu tenho, né, uma adição com frações, né, com números negativos. A mesma coisa que eu fiz na letra C. Vou ter que fazer o MMC de 3 e 6. Então, vamos aqui do ladinho. O MMC de 3 e 6. 3 e 6. Aqui tem o 6 que é por 2, então eu vou começar pelo 2, vou repetir o 3. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, eu vou dividir por 3, que vai dar 1, que vai dar 1. Aí, multiplica, 3 vezes 2, 6. Então, o MMC de 3 e 6 é o número 6. Então, eu volto aqui, cuidado com os sinais, porque os sinais são negativos, então eu vou repetir o sinal de menos, 6. Vou repetir o outro sinalzinho de menos, 6, igual, aí aqui eu vou repetir o 6. Esse menos com esse menos vai dar um número negativo. Vou somar as dívidas.
Então, próximo passo agora, vamos dividir. 6 dividido para 3 dá 2. E 6 dividido para 6 dá 1. Botei a resposta lá no alto. Agora, vou multiplicar 2 vezes 2, 4. Então, ficou menos 4. E 1 vezes 10 ficou menos 10. Devo 4, devo 10, vou ficar devendo 14. Então, ficou menos 14 sextos. Dá para simplificar por 2, que vai ficar menos 7, né? A metade de 14 é 7, a metade de 6 é 3. Então, a resposta é menos 7 terços. Essa é a resposta da letra D. Na letra E, eu tenho uma multiplicação de frações. Na multiplicação, basta multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. Essa fração aqui, ela tem como simplificar? Não tem nenhum número que dê para dividir tanto o numerador quanto o denominador. Então, a gente deixa como está, 8 quinzeavos. Na letra F, eu tenho uma divisão de frações. Na divisão de frações, a gente faz o quê? Repete a primeira fração, troca o sinal de divisão, vai para multiplicação, inverte a segunda fração. 5 terços fica 3 quintos. Então, essa é a regrinha da divisão. Repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. E aí, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 10 vezes 3 dá 30, 5 vezes 4, 20. Vou simplificar aqui, ó, pode dividir por 10, que é o mesmo que cortar os zerinhos. A fração simplificada vai ser 3 meios. Quando eu corto o zerinho, é o mesmo que eu estou dividindo por 10. Então, a fração ficou 3 meios na forma simplificada. Aqui na letra G, eu tenho uma potenciação, 3 meios ao quadrado. Eu posso escrever desse jeito ou assim, ó, 3 meios ao quadrado. O que é 3 meios ao quadrado? É 3 meios vezes 3 meios. E aí, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4. Teve muita gente colocando 6 quartos, multiplicando 3 vezes 2, 6, né? E aí, errando e colocando 6 quartos. Mas não, é 9 quartos. Também é uma fração que não tem como simplificar, parou aqui. Aqui na letra H, eu tenho a potência menos 5 quartos elevado ao cubo. Quando eu tenho base negativa e expoente ímpar, o resultado fica negativo. Então, vai ficar negativo o resultado aqui. E aí, eu vou ter que multiplicar o 5 3 vezes e vou multiplicar o 4 3 vezes. Então, vai ficar menos 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. E aqui, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Também não tem como simplificar, parou aqui. Cuidado com os sinais, não esqueça do sinal, porque base negativa, expoente ímpar, fica negativo. Quando a base é negativa e o expoente é par, que fica positivo. Porque menos com menos fica mais com menos fica menos. Tá bom? Estudem pela atividade de revisão para fazer uma boa prova. Beijos e fiquem com Deus.